Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional nesse início de semana, o devocional da Igreja Estufa aqui no Meditai. Hoje eu queria compartilhar uma mensagem com você que começa no livro de Isaías, no capítulo 55, quando Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É muito legal essa comparação absurda, né? Quão distante é o céu da terra. Não é que Deus é um pouquinho mais inteligente que a gente, não é que Deus tem uns pensamentos um pouquinho mais profundos, não, a distância é abissal. Enquanto a gente está aqui tentando entender as coisas, Deus é soberano sobre todas elas e tem controle sobre tudo e todos. Se você continua lendo no capítulo 55, ele diz no versículo 11: a minha palavra que sairá da minha boca, ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. É maravilhoso porque ele vai afirmar que a palavra dele jamais volta vazia. E trazendo isso para nós nos dias de hoje, não é louco como a gente tenta achar as respostas, a gente tenta entender as coisas. Nietzsche fala que Deus está morto. E quando ele fala isso, ele está dizendo porque o homem está conseguindo as respostas, o homem está achando as soluções. Darwin explicou a origem das espécies, agora os médicos têm as curas. E nesse anseio de achar as respostas, nós acabamos por ser homens e mulheres perdidos, tentando achar em nós mesmos as soluções para os anseios mais profundos dos nossos corações, e a gente não acha, porque por mais que a gente se esforce, por mais que a ciência avance, aquele clamor lá do fundo, ele permanece sem resposta, porque essa resposta, ela só vai estar nesse Deus que tem pensamentos tão mais profundos que o nosso, onde nada se compara à distância do céu para a terra. E a pergunta que vai ficar é: como entender esses anseios de Deus? Como ir atrás dessas respostas? No livro de 2 Reis, a gente vai vendo as histórias dos reis, né? Nos livros de crônicas de reis, se você lê, ele vai contando as histórias dos reis de Israel. E no capítulo 22 de 2 Reis fala de um rei chamado Josias. E é interessante porque o avô dele se chamava Manassés e foi um dos piores reis, se não o pior que Israel já viu. Ele era perverso, ele botou deuses estranhos no templo, ele profanou os lugares santos, ele pegou a cultura judaica e transformou assim com os deuses estrangeiros, e existia imoralidade no país inteiro, e aquilo era terrível. E o povo estava ali sendo oprimido. Quando ele morre, o seu filho Amon, ele assume o reinado. E não bastando, o Amon é tão ruim quanto, ele faz um reinado tão terrível. E aí então existe uma pequena rebelião que vai lá e mata o rei Amon. Então, para reorganizar essa rebelião, eles matam aqueles que estavam sendo rebeldes e tal, e o novo rei, filho de Amon, neto de Manassés, assume, que se chama Rei Josias. E ele assume o reinado com 8 anos de idade. E é incrível porque quando você vai ler sobre esse rei, esse menino de 8 anos de idade que assume o reinado, ele diz que o novo rei de Judá, Josias, começou a reinar com 8 anos e reinou durante 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu antepassado, e nunca se afastou dele. Se você vê no livro de 2 Reis, em Crônicas também, você vai ver os relatos do quão bom foi esse rei. E você vai ver também no livro de Jeremias, porque enquanto Jeremias está profetizando, Josias, ele é o rei. E é incrível, porque esse menino de 8 anos, ele começa, com muito bem aconselhado, começa a restaurar as coisas. Até que, se você ler no capítulo 22, no versículo 8, tem algo meio assustador que acontece. Olha só, um dia Wilquias, o sumo sacerdote, foi ter com Safã, o secretário real, e ele disse: descobri no templo o livro da lei de Deus. Não é assustador que o sumo sacerdote, que estava lá junto com o secretário real, organizando ali as ofertas para reformar o templo que estava detonado e todo meio capenga, de repente ele diz: olha, eu descobri lá um livro da lei de Deus.
E aí esse secretário real, ele vai a uma audiência com o rei apresentar o relatório das obras, da preparação do templo, e ele diz: olha, o Ilquias achou um livro e ele leu esse livro diante do rei. E no versículo 11 do capítulo 22 diz: ao ouvir as palavras que estavam escritas, o rei rasgou a roupa que tinha vestido em sinal de profunda consternação. Mandou Ilquias, o sacerdote, Azafã, Asaías, assistente do rei, Aicão, filho de Zafã, e Aquibó, filho de Micaías, que perguntassem ao Senhor o que devemos fazer, porque as palavras deste livro são bem explícitas quanto às razões porque a grande ira do Senhor caiu sobre nós, pois os nossos antepassados não obedeceram aos mandamentos escritos neste livro. Qual é a ligação que eu quero fazer aqui? Aqui você vê um rei que ele começa a organizar a casa de Deus e de repente ele ouve o livro da lei. E isso faz com que ele rasgasse as vestes, porque é isso o que a Bíblia faz com a gente. A verdade da palavra vem no nosso coração e ela tem que nos rasgar, ela tem que transformar a gente de dentro, porque às vezes a gente lê, a gente tenta pegar a Bíblia e fazer com que ela concorde com a gente, porque nós já temos um desejo, a gente já tem uma vontade e a gente só quer achar versículos que de alguma maneira distorcida concorde com a gente. Enquanto no caminhar das Escrituras a gente vê que essa palavra ela é profunda, penetra a nossa alma, ela exige transformação. Esse temor de Deus tem que entrar no nosso coração, porque o nosso cristianismo, sem estar profundamente baseado nessa palavra, nos levará a caminhos ridículos, onde a gente só vai fingir que é crente, a gente vai ter ali um nomezinho, vai dizer que é, mas a gente vai estar afastado dessa vontade de Deus que é tão maior e soberana. Se você caminhar pelas Escrituras, em Josué 1, uma mensagem que a gente ama e muitas pessoas até tatuam Josué 1:9, mas um pouquinho antes, ela vai falar que Deus, esse Deus que prometeu a Moisés essa terra, agora esse povo está passando para a liderança de Josué. E aí no versículo 5 Deus vai falando: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Imagina o próprio Deus falando isso para você e Josué ouvindo aquilo ali. E aí no versículo 6 em diante ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Aí no 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. A dica de como ser bem-sucedido: não se desvie desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E essa dica continua no versículo 8, dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí depois de tudo isso a gente chega no versículo 9 que diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A mensagem é maravilhosa. Deus está com a gente por onde a gente andar. Mas antes tem essa pequena dica, esse pequeno detalhe dizendo: medita nessa palavra, não se desvia dela, permanece com foco, tenha o temor no coração sobre essas escrituras e então fala dela, anuncia ela, para que então os seus caminhos sejam bem-sucedidos e que você prospere por onde quer que você andar. O IBGE saiu dizendo que o Brasil está cada vez mais evangélico, apesar que o crescimento do evangelicalismo diminuiu, mas cada vez mais cristão. Ainda assim, a gente não vê essa mudança que batem com os números, porque muitas vezes o nosso cristianismo se afasta do que a palavra diz. Essa palavra que tem que vir e queimar no nosso coração, que tem que vir e transformar. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer: sonda, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra ela precisa nos transformar. Essa palavra precisa nos moldar. Ela precisa ir de encontro. E a gente precisa estar com o coração quebrantado. Não para que ela concorde com nós. Talvez essa seja um dos grandes avisos. Se a palavra concorda demais com você, talvez você esteja lendo ela errado. Talvez você esteja procurando só viés de confirmação e não algo que é verdadeiro. Quando você caminha nas Escrituras, ela nos acalenta, ela nos edifica, ela faz com que o nosso coração vibre, mas ela também nos desnuda, ela também mostra os nossos erros, ela também nos transforma. E eu não sei tudo que você tem passado, mas as Escrituras têm uma resposta. E quando eu falo isso, não é para que você diga assim, o versículo tal diz que... Não simplesmente isso. Mas o caminho que medita na Escritura naturalmente nos trará uma resposta para suas angústias, para os seus medos, para suas dores, para sua amargura, para suas dúvidas. Porque, por mais que a gente goste de ler livros, e eu amo livros, Deus não tem nenhum compromisso com eles. Deus não tem nenhum compromisso com um devocional diário, aleatório que você está lendo. Deus não tem nenhum compromisso com os livros incríveis e motivacionais ou com grandes estudos bíblicos. Não, Deus não tem nenhum compromisso. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Como Isaías fala, a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você vai ler livros, eles vão ser muito legais, mas eles passarão e serão esquecidos. Mas a palavra de Deus permanecerá. E é essa palavra que tem que ir como um flash no coração. Para que a gente não seja bobo, para que a gente não arranje desculpas, para que a gente não caminhe fingindo que é cristão e tão longe do que ela fala. Para terminar o nosso devocional, eu quero ler agora em João, no capítulo 14, o Evangelho de João. Jesus fala a nós. E eu amo porque ele acalenta o nosso coração, mas ele traz esse temor. Ele vai dizer, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esses primeiros versículos aqui que eu estou lendo em João 14, estou lendo do 12 em diante, eles são assustadores, porque ele diz, coisas maiores farão. Quando a gente lê as Escrituras, a gente meio que fala assim, meio que talvez seja simbólico, eu não sei, porque, Jesus. Mas o próprio Jesus está falando que se nós crer, a gente faria as coisas maiores. E se nós pedir em nome dele, para a glória de Deus Pai, ele responderia. Talvez o grande problema é que a gente tenta usar esse nome de Jesus como uma assinatura. A gente vai lá, pede um negócio para nós, inventa qualquer coisa e bota em nome de Jesus, para ver se dá um cheque. Mas, na verdade, mostra que em meu nome, para a glória de meu Pai. E que se a gente alinhar essa mensagem, ele honrará a mensagem que ele mesmo disse. Que aqui, tudo que a gente pedir alinhado com essa vontade, ele fará. E aí você continua lendo ali no 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou com meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não era o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês.
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas estas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Cara, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso porque é Jesus falando dessa paz que Ele nos dá e que o mundo nos dá. Desse Espírito Santo que é o Consolador, o Conselheiro. Mas quando você vai lendo essa mensagem, eu não sei se você percebeu, mas ele vai e volta e dizendo que aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. E a gente está aqui vivendo essa vida, querendo ter esse relacionamento mais profundo com esse Deus soberano sobre todas as coisas, com Cristo, a imagem do Deus invisível, com esse Espírito Santo que coloca as verdades em nosso coração. Mas é muito simples. Aquele que ama obedece os seus mandamentos. Não adianta falar, declarar, mas as nossas ações estarem tão longe dessa palavra. Não adianta a gente cantar músicas que parecem tão lindas, mas o nosso dia a dia não faz nenhum sentido com essa palavra. Aqui, Jesus está trazendo isso à nossa memória. Ele nos incentiva dizendo, cara, quando a gente estiver alinhado, que vocês pedirem meu nome para a glória de Deus Pai, eu concederei. Quando a gente estiver junto, o Espírito Santo, esse Consolador, estará conosco. Nós jamais estaremos sozinhos. A paz que o mundo jamais entenderá é nossa. Mas tudo isso alinhado com essa palavra, com homens e mulheres que temem a esse Senhor, que não vivem um evangelho de brincadeira, que não fingem que são cristãos, mas que entendem o que está escrito, que sabem o que Deus ama e sabem o que Deus odeia, que não tentam ocupar os lugares que não são nossos, como o próprio Adão e Eva, que ou a gente olha aquele pecado de um homem e mulher, né? Nós homens tentando tomar o lugar de Deus, ser como Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Mas não, essa palavra ela vem de encontro ao coração e ela nos desnuda. E eu quero incentivar você a buscar. Eu quero incentivar você a se aprofundar nessas escrituras. Não deixar ser manipulado, não deixar ser levado por histórias aqui, histórias ali, mas ser encontrado fiel. Homens que leem, que sabem, que como bereanos, quando ouvirem coisas estranhas, poderão contestar, porque tem base na Escritura. Que a gente possa ser esses filhos que buscam conhecer o seu Pai. Que a gente possa ser esses cristãos que, como Jeremias fala, quando a gente se cala, é como um fogo que arde no peito e a gente não pode conter mais. Quando Jeremias fala isso no capítulo 20 do livro de Jeremias, é engraçado porque esse versículo mexe demais comigo. Mas se você ler um pouquinho antes, ele diz isso porque a palavra que vinha ao seu encontro, ela é desafiadora. Era uma palavra que vinha juízo, era uma palavra que era difícil de ele falar. E aí ele disse, eu quero ficar quieto. Mas quando ele ficava quieto, era como um fogo que queimava no coração e ele já não podia mais conter. Ele era obrigado a dizer a palavra de Deus. E eu acho que a gente tem que ter esse anseio tão profundo pelas Escrituras, que esse temor gera em nós um cristão que vive de verdade. É uma palavra que, para esses dias, a gente precisa encarnar ela. Para a gente não fingir as coisas, não pegar atalhos, não tentar achar que é e que não é, mas viver ela de verdade. E é tão maravilhoso, porque essa mesma palavra que nos traz temor e confronta, ela lembra que esse Deus estará conosco todos os dias, até que Ele venha. Que esse Deus jamais nos deixará só. Que esse Deus traz a paz que o mundo não pode dar. Que esse Deus nos sustenta. Que esse Deus que cuida dos passarinhos e dos lírios dos campos, cuida da gente.
O Evangelho é essa boa notícia que muda tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma semana incrível vivendo de verdade esse Evangelho.